Oi, gente, então nós vamos, depois dessa paradinha que nós demos agora, então nós vamos retomar. Então é a terceira atividade da semana, tá? É de 4 a 10 de setembro. Então lembrando a vocês que nós temos ainda a primeira foi a SEI e ainda tem a segunda atividade, tá? Então é importante que quem não entrou ainda, que faça, porque dá uma diferença, tá? Na hora de fechar a nota, ela dá uma diferença significativa. Então, nós vamos começar de novo aqui com essa atividade que já foi feita na outra semana, tá? Então, ó, dados os números 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 números. A semana passada tinha um 0 para complicar um pouquinho. Dessa semana não tem. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Quantos números de 3 algarismos nós conseguimos formar? Então, a gente vai, como tá pedindo 3 algarismos, então nós vamos colocar aqui, ó, 3 tracinhos, tá? Então, aqui a primeira pergunta é: quantos números de 3 algarismos podemos formar? Não falou distinto, não falou par, não falou ímpar, então nós podemos formar quantos números a gente pode repetir esses números, tá? Então, se eu tenho 4 números aqui, então vai ser 4 aqui e 4 aqui. Então, ó, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, então nós temos 64 maneiras de formar números com esses 4 números aqui, tá? Ainda na atividade 1, tem uma outra perguntinha aqui, ó. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com 1, 2, 3 e 4? Então, ó, é 3 de novo. Então, é 3, ó. Então, é 3 tracinhos. Se fosse 4, vocês colocariam 4 tracinhos. Se pedir 4 algarismos, 4 tracinhos. Então, aqui tá pedindo os pares. Então, nós vamos primeiro, ó, pensar na última casa desse número. Pares, nós temos o 2 e temos o 4. Então, temos 2 números. Então, nos outros, a gente pode colocar todos os números. Então, aqui é 4 e 4. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Então, ó, à medida que a gente acrescenta alguma coisa na pergunta, então a gente restringe esse número de números. Quando a gente quer só par, então a gente já tá tirando os números ímpares, tá? Agora aqui, ó, quantos números de 3 algarismos, tá? Ó, 3 de novo. Então, nós vamos continuar com esses 3 aqui, ó. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Mas aí apareceu a palavra distinto. Quando ele quer distinto, ele não quer que ele repete o número que foi colocado na casa anterior. Então, aqui, a primeira casa, você pode colocar os 4 números. Como não tem 0, então hoje ficou mais fácil. Então, eu coloco 4. Mas o número que repetiu nessa casa aqui não pode ir para outra casa. Então, aqui vai ficar 3. Então, o número que saiu aqui e que saiu aqui não pode repetir na última. Então, aqui eu tenho nenhum, nem esse outro aqui. Então, vai ser 2. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 maneiras. Ok, gente? Então, agora nós vamos para outra aqui, ó. Atividade 2. Em uma caixa tem 10 bolas, numeradas de 1 a 10, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nós temos 10 bolas numeradas de 1 a 10. Escolhendo ao acaso, quantas maneiras diferentes existem para pegar 3 bolinhas dessa caixa? Então, para pegar 3 bolinhas dessa caixa, estão 3 bolinhas. Então, também eu vou usar aqui a ideia dos 3 tracinhos. Então, na primeira, então eu vou lá, vou pegar uma bola, certo? Mas eu tenho quantas opções para pegar nessa primeira tentativa? Ó, não vamos chamar de primeira, segunda e terceira tentativa. Eu tenho todos os números, todos, porque não saiu nenhuma ainda. Então, eu tenho 10. Na segunda tentativa, eu já tirei uma. Então, vamos supor que eu tenha tirado a número 1 na primeira tentativa. Sobrou quantas bolinhas para eu pegar na segunda? 9. Vamos supor que eu tenha tirado a 1 na primeira e a número 2 na segunda. O que sobrou para eu pegar na terceira tentativa? 8 bolinhas. Então, ó, 10 vezes 9, 90. Ó, 90. 90 vezes 8 deu 720 maneiras, tá? Agora vamos para a atividade 3. Essa atividade 3 nós também fizemos na semana passada, mas nós não fizemos com letras repetidas, tá? Então, por exemplo, quantos anagramas
possui as seguintes palavras. Corpo. Então, corpo tem 5 letras. Até aí, tudo bem. Se não tivesse letra repetida, você ia fazer 5 fatorial. 5, 4, 3, 2, 1. Então, ó, tenho 5 letras. Que é a quantidade de letras da palavra corpo, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só que ela repete no O, ó. Então, quantas letras elas repetem? 2. Então, a diferença do outro é que você vai ter que colocar 2 fatorial embaixo. Então, vai ficar 5 fatorial. 5, 4, 3, 2, 1. E aqui embaixo vai ser fatorial também. 2, 1. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, 120 dividido por 2, porque é o número de letras que se repetem, então vai dar 60 anagramas, tá? Agora, olha esse aqui. Esse aqui é corro. Também tem 5 letras, então 5 fatorial. Mas elas se repetem no O e no R. Então, aqui é a repetição. Então, 2 e 2. Então, 5, 4, 3, 2, 1, tá? Então, eu vou escrever aqui para vocês lembrarem que é a repetição de letras. Tá? Vou colocar aqui também repetição para ficar mais fácil do pessoal lembrar, tá? E aqui vai ficar 2 e 1 e 2 e 1. Então, aqui vai dar a mesma quantidade que nós calculamos aqui, 120. Só que aqui vai dar 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. Então, 120 dividido por 4 vão dar 30 anagramas, tá bom? Então, essa é a diferença de um para o outro quando tem palavras repetidas. Agora, eu vou falar um pouquinho do assunto do dia 2 de setembro, tá? Que foi falado na aula de centro de mídias. Aqueles ali também foi falado, mas eu estou falando que esse é um recente, tá? Então, na atividade 4. Em uma sala tem 5 pessoas. Em quantas maneiras elas poderão sentar ao redor de uma mesa não redonda? Então, de que maneiras que a gente pode colocar? É como se a gente sentasse em volta de uma mesa e as pessoas pudessem trocar de lugar. Então, quantas maneiras essas pessoas podem sentar? Então, chama-se permutação simples. E a fórmula para a gente achar a permutação? Essa é a permutação simples. Então, a fórmula da permutação, ó, é o número de elementos fatorial. Então, aqui o número de elementos não é 5? Então, ó, permutação simples é 5. Então, vou fatorar o 5. Então, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, lembrando que eu coloquei esse 5 aqui, mas é só para vocês poderem entender. Então, ó, 5 vezes 4 vai dar 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, tem 120 maneiras dessas pessoas sentarem. Na questão da mesa não redonda. Agora, quando a gente falar de 5 pessoas, mas de uma mesa redonda, aí nós chamamos isso de permutação circular, tá? E a fórmula da permutação circular é dada por n menos 1 fatorial. Então, sempre que for falar de uma mesa redonda, em relação a simples, você tem que tirar um elemento. Então, como é que ficou esse aqui, por exemplo? Então, aqui vão ser 5 também, só que vai ser 5 menos 1. 5 menos 1 deu quanto? 4 fatorial. Então, é 4, 3, 2, 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, então dá 24 maneiras. Então, é isso. Então, a atividade dessa semana, ela tem um número maior de atividades, mas elas estão todas muito simples, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima semana.